Boa noite, hoje é dia 24 de setembro de 2025. Estamos aqui para mais uma reunião formativa do Colegiado Setorial de Artes Visuais do Rio Grande do Sul. Boa noite, quem está chegando. Hoje nós estamos aqui com a formação proposta pela Viviane e pela Karina, chamada Mecanismos de Fomento Cultural, Leis de Incentivo e Projetos de Exposições. Vou apresentar as duas ministrantes aqui. A Viviane é gestora, produtora cultural e jornalista pela PUC, especialista em projetos culturais pela URGS, mercado de arte pelo SEMEC São Paulo, arquitetura de interiores pela Uniriter, curso de cenografia na PUC Rio, atua como curadora de arte da Casa Cor desde 2021 e do Espaço Cultural Castelã em São Leopoldo desde 2022, é fundadora da Agência de Arte Genuína Obra e coordenadora de cultura do SESI Fiergs. Já a Karina Dias é gestora, produtora cultural e atriz pela URGS, especialista em gestão em políticas culturais pela Fundação Itaú Cultural e em práticas curatoriais pelo Instituto de Artes da URGS, mestre em História, Teoria e Crítica da Arte, também pela URGS, atua como diretora de produção na Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul e na produtora Dias Produções Culturais. Então, a palavra está com vocês, meninas, avisando também para todos que nos assistem aqui, essa reunião vai ficar gravada, então, se alguém não conseguir assistir de forma síncrona, logo vai estar no YouTube, e para quem está aqui, agora eu vou colocar também no chat, um formulário para que vocês preencham com os dados, caso queiram o certificado. E é isso, gente, a palavra está com vocês. Bom, tá bem, então, boa noite. Aline, obrigada por nos apresentar e fazer a abertura da nossa reunião de hoje. E eu vou trazer aqui algumas informações a respeito da lei de incentivo, né, e algumas outras informações sobre outros fomentos culturais. Assim como a Karina, eu trabalho na área de produção cultural há quase 3 décadas. Se eu contar estágio, eu já cheguei nos 30, e sempre na área da cultura, né, em diversos setores culturais, né, não só nas artes visuais. Então, comecei, na verdade, na parte mais de literatura e depois passei para o cinema, depois eu dei uma chegadinha nas artes visuais e dali eu estacionei. Mas eu trago, assim, informações sobre a lei de incentivo, então vou compartilhar minha tela aqui, para vocês acompanharem uma apresentação. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu voltar aqui, compartilhar na tela. Aqui. Ok. Vocês enxergam a minha tela? Sim? Sim. 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 Aqui, aqui. Bom, então, eu trouxe aqui um pouco sobre esses dados, dos últimos dados mais recentes, então, da Lei de Incentivo à Cultura, da Lei Rouanet, onde a gente tem um panorama ali desse recorte 2023-25, e só para informar, não, é o principal financiamento cultural que a gente tem no Brasil, né, e eu trago também uma cronologia aqui, por que não tá aqui? Um contexto geral também, do mecanismo, né, como é que ele funciona, né, então ela é o principal instrumento da política cultural de cultura no Brasil, e ela permite, então, que as empresas e pessoas físicas possam, então, destinar, né, parte do seu imposto de renda para o incentivo, através da renúncia fiscal, e a promoção, né, de vários projetos, enfim, que elas elegem, né, essa dotação dos seus impostos de renda, né. Então, ela trabalha com a renúncia fiscal, tem um mecanismo ali de aprovação versus captação, e eu trago também dados sobre essa questão da desigualdade regional que a gente sofre muito aí no Brasil, né, com a questão de um país muito grande. A gente tem muitas disparidades no uso da lei de incentivo, né. Então, fazendo uma cronologia, ela nasceu ali em dezembro de 91, ela levou um período aí da década de 90 para ela ser implementada. A gente teve uma consolidação, né, com projetos maiores, a participação de
grandes players de produção cultural a partir dos anos 2000. Foi aí, então, que eu passei, né, a ter uma atuação nessa área, especificamente através da lei, quando eu fiz esse trabalho, essa especialização de gestão cultural. Foi a primeira turma da URGS em gestão cultural, e a partir de então foi um boom, assim, a gente teve, assim, uma profusão de projetos utilizando lei de incentivo, as empresas vindo a utilizar, né, enfim, com grandes proporções em todo o território nacional. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve, assim, alguns booms, né, um deles é a própria Fundação Bienal, que a Karina vai apresentar depois, né. Então, a gente teve depois, num período lá, já na década de 2010, alguns ajustes, né, porque a gente teve, como todo início, né, de recursos, a gente teve muitos problemas, enfim, adaptações que foram feitas, e aí começou, então, a se utilizar esses ajustes regulatórios, né, que é principalmente sobre as questões das alterações normativas que a gente veio vindo acompanhando o contexto político, social e econômico, né. Ali no período de pandemia, né, 2020 e 2022, então a gente viu ali um esvaziamento, né, da produção cultural, de todo o setor da cultura, obviamente, e a gente teve, obviamente, como consequência, uma redução drástica na captação dos recursos e necessidades de adaptações, né, e uma das adaptações que a gente teve foi, então, a Lei Aldir Blanc, e que depois eu vou falar um pouquinho, e a partir de 2023 a gente começou a ter uma recuperação, a gente ainda não está, assim, no melhor, né, da Lei Rouanet, mas a gente está tendo, em 2025, já bons resultados de uso das leis nessas 3 décadas, né. Aqui alguns dados bem recentes de captação, então a gente tem, assim, de projetos aprovados lá em 2023, foram mais de 10 mil projetos, né, quase 11 mil projetos, e uma captação efetiva que se deu aqui em 2024, muito provavelmente o Rio Grande do Sul ficou um pouco de fora disso em função da enchente, enfim, desses problemas climáticos que a gente teve, né, mas foram 3 bilhões, e um crescimento, então, bastante expressivo, né, de envolvimento financeiro, né, de 305 milhões captados no primeiro trimestre, tá? Então, a gente tem aqui projetos ativos, entre 4.500 projetos, primeiro semestre de 2025, então teve esse crescimento, né? Ali eu apresento um número de captações em milhões, de janeiro a junho, um aumento, então, de quase 40% em comparação ao mesmo período do ano passado. Então, a gente está vendo que está acontecendo um certo entendimento maior de uso pelas empresas, do uso do incentivo da renúncia fiscal, que são os maiores patrocinadores, né, da lei. Então, aqui eu trago um panorama que a gente já conhece, né, há muito tempo, né, que é a distribuição. Existem mecanismos que o Ministério da Cultura tem trabalhado para diminuir, né, minimizar essa disparidade aí entre o uso dos recursos, né, mas a gente vê também que isso acompanha um pouco a questão da profissionalização do setor cultural como um todo, né, então, assim, em São Paulo, que a gente tem a maior concentração de uso, né, é muito em função de que lá a gente tem realmente os grandes players, né, as instituições culturais, as entidades, os grandes bancos que têm as suas fundações, né, as grandes empresas que apostam e colocam esse recurso para a programação cultural, né, da cidade de São Paulo, que é reconhecida internacionalmente. Então, a gente vê que isso também acompanha um crescimento da profissionalização nas academias e do mesmo jeito, uma melhor oferta de trabalho também para a área da cultura, né, que a gente já tem produtoras, no sentido de empresas, e produtores, mesmo que independentes, muito profissionalizados e que transitam ali entre São Paulo e Rio, né, e isso a gente já acompanha há muito tempo, acho que desde o início, né, da Lei Rouanet, e que se faz um certo movimento, o Ministério tenta fazer um movimento, agora a gente está tendo um movimento muito de distribuição, né, através de outros mecanismos de recursos, como pool de empresas. A gente teve isso aqui no Rio Grande do Sul, em função, né, que foi esse emergencial da enchente, com um pool de empresas que, então,
colocou esse recurso aqui, e assim como este ano, a gente está tendo também um pool de indústrias que está abastecendo 8 ou 9 regiões do norte do país, com editais específicos, né? Então, elas utilizam a renúncia fiscal, mas ela abre editais específicos, né? E aqui, então, a gente tem alguns pontos, assim, que eu trouxe, né, que é um crescimento expressivo, né, nesse período de 2023 em diante, maior entendimento, eu acho, dessa necessidade de regular a lei, né, e isso passou também recentemente, né, com esses nivelamentos aí dos tetos de captação e da regulamentação, para que a gente tivesse uma melhor distribuição, não só desse recurso para mais empresas, né, mas também um uso mais equilibrado também de cachês, né, porque a gente houve, né, há anos atrás, uma utilização, né, por, enfim, grandes empresas, então aconteceram essas mudanças, esses ajustes regulatórios, né, então a gente tem uma necessidade, continua-se a necessidade, né, de ter uma descentralização geográfica, isso acontece, mas numa medida ainda muito pequena, e também as iniciativas focadas na democratização de acesso, e aí a gente fala também na questão da utilização realmente dos recursos para públicos que são mais prioritários, né. Então, aqui eu apresento um gráfico da evolução, não? Então a gente vê ali que em 2022 a gente chega em 2 bilhões, e a gente está aqui agora em 2025 ali naqueles 700 e poucos mil ainda, né? Então a gente está se recuperando aí de um período de pico em 2024, e agora ainda a gente tem até o final do ano essa possibilidade de recuperação aí no setor cultural. A concentração aqui eu apresento muito rapidamente, porque acho que é uma coisa que a gente não precisa se concentrar agora, né? Então, mas é importante a gente pontuar que 17% da população recebe 90% dos recursos, né? Enquanto as periferias, que é onde estão, né, a metade da população de São Paulo e Grande São Paulo, só nem 2%, né? Então, isso a gente vê replicar isso, replica também nos grandes centros, né? Não é diferente nas outras capitais, né? E aí eu entro, então, no Fundo Nacional de Cultura. O Fundo Nacional de Cultura, ele também, né, foi criado pela mesma lei que instituiu a Lei Rouanet, e só que a forma como ele atua é de uma forma diferente, né? Então, enquanto a Lei Rouanet existe esse repasse, né, do imposto de renda pessoa física e jurídica para o incentivo de um projeto específico, aqui a gente fala, embora também existiu assim o mecenato, incentivo fiscal, a gente conhece mais o fundo pelas subvenções e os prêmios, né, que são quando o próprio Ministério da Cultura institui, então, ele pega esse recurso do Fundo Nacional, que o Fundo Nacional, ele muito do ativo do Fundo Nacional, ele vem ali da dotação do Tesouro Nacional, dos recursos de loterias, das doações de pessoas físicas e jurídicas, das devoluções dos projetos que a gente executa na Lei Rouanet e que fica um saldo remanescente, né? Então, isso é o que constitui o recurso do Fundo Nacional de Cultura. E a gente vê muito isso nos editais que o Ministério da Cultura abre, então, edital específico para culturas populares, então ele destina tantos milhões para tantos projetos no Brasil. Esse dinheiro a gente usa através do fundo, é um dinheiro de recurso direto, então é como uma premiação, né? Existem os prêmios também, né, como o Marco Antônio Vilaça, que era um recurso realmente destinado especificamente da indústria para projetos culturais. Então existem daí editais concomitantes, né, ao uso da lei. Então, enquanto tu tramita os projetos pela Lei Rouanet, né, onde existe essa renúncia, na mesma medida existem alguns editais que o Ministério da Cultura promove através desse recurso que está neste fundo, né. Então, no período ali do Covid, né, a gente teve uma necessidade, então, de readequação por parte dos entes públicos, né, de assistir a todos os agentes culturais que estavam, enfim, sem trabalho e as pessoas em confinamentos. Então, surgiu, né, de uma forma emergencial em 2020 a Lei Aldir Blanc, e depois ela passou a ser permanente a partir de 2022, muito em função de um esforço, né,
de toda a cadeia produtiva, né, da indústria criativa e da cultura de manutenção dessa lei. Então, é destinado hoje anualmente 13 bilhões de recursos, né, também através de editais, né, e isso acontece de uma forma de repasse para os estados e municípios, e os estados e municípios é que, os entes públicos é que regem também a forma e as modalidades de execução desse recurso. Então, eles é que definem nas suas regiões o que é prioridade, quantos projetos e quantos milhões para cada projeto, ou quantos mil para cada projeto, e quais as áreas que eles entendem que sejam prioritárias para descentralizar, então, esse recurso, né? Então, isso trouxe uma mudança bastante grande, assim, no modo de operação, então, desses últimos anos, né, tendo esse aporte pela PNAB, e também a gente teve, né, viu nascer, né, no mesmo período, a Lei Paulo Gustavo, a LPG, mas ela é focada realmente no audiovisual, né, então a gente, ela acabou sendo sancionada, né, como uma lei complementar em 2022, e ela, então, traz, assim, um marco para o setor do audiovisual, né, não é o nosso setor, mas é importante a gente pontuar que no setor do audiovisual, muitos dos trabalhadores das artes visuais operam também, né? Seja como diretores de fotografia, seja como, enfim, a parte de desenhos, né, e games, enfim. Então, assim, estamos inseridos também num pequeno percentual, mas a gente também está, né, atuando aí no foco desse setor do audiovisual, né? Então, a gente teve ali um montante, né, destinado especificamente ao fortalecimento da cadeia produtiva do audiovisual, então foram quase 4 bilhões, né, de reais, também da mesma forma como a PNAB também é uma atuação dos estados e municípios, e com uma operacionalização, né, de 5% dos recursos utilizados, então, na operacionalização do próprio recurso, né. Então, assim, isso mostra, assim, que a economia criativa, ela consegue, né, quando ela está bem estruturada, e esse é um ponto que eu trago aqui na nossa reunião de colegiado, na nossa formação de hoje, que quando a gente tem uma cadeia produtiva muito organizada e unida, a gente consegue, né, implementar leis específicas para o setor. Então, fica o convite aqui para que as pessoas que estão nos assistindo tenham interesse em conhecer o que é o Colegiado de Artes Visuais do Rio Grande do Sul, tenham interesse de fazer parte, né, que possam se candidatar. A gente está com as inscrições, né, abertas, as candidaturas abertas. Eu acho que é importante a gente pontuar que só existe aqui, né, a Lei Paulo Gustavo do audiovisual, muito porque o setor do audiovisual eu acho que o setor que mais é organizado, né, dos setores culturais que a gente tem. E aí eu trago aqui algumas informações da Lei de Incentivo à Cultura, né, então, do Rio Grande do Sul. Ela surgiu, então, em 96, né, a Lei Rouanet, ela existia antes, né, da lei de incentivo daqui. Ela, inclusive, desde a época, remonta, assim, da época do Sarney, né, mas ela foi, enfim, implementada lá no governo Collor, tá? E aqui a gente tem, então, em 96 a gente tem, então, a criação aqui da nossa lei de incentivo, muito inspirada nos mecanismos federais, né? E aí com uma forma diferente de aporte de recursos, não é pelo imposto de renda, mas sim pelo ICMS. Então, a gente teve, inclusive, algumas alterações dessa lei no decorrer desses anos todos, né, inclusive com escalonagem de percentual para que as micro e pequenas empresas pudessem também, de alguma forma, participar. Não houve uma adesão muito consistente, assim, de pequenas empresas, obviamente, por causa do montante dos projetos, né, e a gente sabe que projetos em qualquer um dos setores são projetos normalmente com valores mais vultuosos, né, mas permitiu que pelo menos médias empresas possam participar também do repasse do seu ICMS, né. E aí a gente tem, da mesma forma como a gente tem o Fundo Nacional de Cultura, aqui no Rio Grande do Sul, o FAC, né,
o Fundo de Apoio à Cultura, que ele destina, então, tem uma contrapartida dos projetos que estão sendo incentivados, né, pela LIC, eles têm um percentual aí que varia, né, porque foi uma época 5%, aí voltou para 10%, enfim, agora pode ser que haja algum ajuste de percentual, que também, da mesma forma, acaba concentrando esse valor, enfim, dos projetos para uso por parte da Secretaria de Estado da Cultura para o fomento e incentivo de projetos culturais, né? E aí eu trago uma questão que é, nos editais de 2025, desse ano, a gente teve, então, algumas áreas atendidas, né? Um pouco diferente dos últimos anos, que a gente tinha editais mais abertos e livres, onde cada um escolhia a sua área de atuação. Aqui a gente teve editais bem específicos, então, de produção cultural, patrimônio e espaços públicos de cultura, onde a gente teve 15 projetos aprovados e eventos continuados temáticos 70. Essa diferença entre 70 e 15, a gente soma 85, mas foram 113 projetos, alguns ainda estão né, estão dentro dessas avaliações, porque a gente não acabou o ano ainda, houve uma última leva de projetos agora em agosto, então ainda se aguarda essa listagem, tá? Então, a gente verifica que destes projetos todos, aí eu trago um dado bem importante para a gente refletir, aqui do Rio Grande do Sul, né, a gente tem apenas 3 projetos aprovados em artes visuais. Então, assim, o edital de eventos temáticos e continuados, ele segue aí até o dia 30 desse mês, aberto esse edital na LIC, e então isso mostra também, assim, quanto que a gente talvez não esteja participando o suficiente, né, do nosso fomento aqui local, né, ou que a gente não consegue também se constituir um pouco mais presente, né, nas políticas públicas e nessa determinação de quais os segmentos, né, que o Estado, então, entende que vai abrir através dali que é a possibilidade de patrocínio, né. E aí eu complemento, assim, a minha fala e quero acabar por aqui, trazendo alguns dados que eu acho que são bem importantes, assim, que falam um pouco sobre as formas, outras formas, né, de incentivo que não as públicas, né, então a gente tem, assim, uma série de empresas, principalmente as empresas, assim, de energia, empresas de telefonia, os bancos, né, são os grandes incentivadores culturais, né, então para a gente ter uma ideia, assim, nacional, a gente já teve, pela Lei de Incentivo à Cultura, né, Rouanet, né, 140 mil projetos são, e com isso 140 de 400 mil propostas que já foram enviadas para a Rouanet. Isso representa mais ou menos 108 mil patrocínios e apoios e mais de 370 mil fornecedores. Então, assim, para vocês terem uma ideia, o meu último projeto que foi realizado agora entre abril e agosto, que a gente finalizou pela Lei Rouanet, eu tive 80 fornecedores. Então, um projeto só movimentou 80 agentes culturais, né, movimentou técnicos. Então, quanto que é importante a gente estar participando e promovendo e buscando esses recursos, apresentando propostas, né, e aí eu trago também um site aqui, que eu acho que a gente pode botar ali no chat, que é o versalic.cultura.gov.br, que é uma plataforma que apresenta os projetos que já estão lá dentro do sistema do Salic Web, que é onde a gente propõe os projetos da Rouanet. E o Versalic, então, .cultura.gov.br, é onde a gente consegue verificar os projetos, né? Então, assim, o que já foi aportado de recurso para que projetos, a planilha, é um portal da transparência, assim, desses recursos. E aí eu volto aí eu vou listar algumas empresas que constantemente têm editais, então, que de uma certa forma, algumas utilizam recurso direto, mas a maioria também é via Lei Rouanet, então é interessante a gente propor o projeto para a Rouanet e depois o mesmo projeto submeter para essas empresas, que é uma forma de a gente também ter aí uma movimentação da cadeia, né, que é o Itaú, o Banco do Brasil,
o Instituto Cultural Vale, BNDES, a Fundação Roberto Marinho, o Instituto Moreira Salles, a Fundação Bradesco, Vivo, claro, essa Celesc e empresas de energia, né, a Fundação Boticário, são empresas que constantemente têm os seus editais anualmente abertos, né, geralmente no início do ano, ou então no final do ano, né, então algumas aportam recurso, aprovam no final do ano para iniciar o ano já com o projeto em execução, algumas já começam ali no início do ano, fazem os seus editais, porque elas pegam aquele meio do semestre, né, o segundo semestre com o primeiro do outro ano. E eu, então, vou parar de compartilhar aqui a minha tela. Saiu aqui para vocês? Já? Tá bom. E é isso que eu trago, então vou passar agora para a Karina, que vai falar, assim, da parte de execução, né, não só de de promoção, enfim, de submissão de projetos, né, mas da parte realmente de execução deles. Sim. Obrigada, Vivi. Parabéns pela apresentação. É sempre bom a gente relembrar, assim, né, dos nossos mecanismos e esses índices que tu trouxeste fala muito do nosso cenário, assim, né, aqui do Sul e, enfim, federal também, né. Que eu vou falar, então, especificamente da produção executiva de uma Bienal de Artes Visuais, né, mas pensando a partir do momento, então, que a instituição já tem o seu projeto, né, submetido, aprovado e, com sorte, captado, né, toda a verba que precisa. Como eu tenho atuado na Bienal do Mercosul há anos, então eu vou trazer essa experiência, né, que eu venho adquirindo ali na Bienal do Mercosul. Deixa eu só aqui compartilhar também com vocês na tela. Enquanto a Karina se organiza para compartilhar a tela, deixei ali no chat, então, o link do Versalic, né, a sugestão da Viviane, e também está no chat o link do formulário para quem quiser certificado desta formação. Deu para vocês, gente, ou tá... Agora, é que tu está compartilhando uma guia, né? Agora sim, tu tem que manter na apresentação. Aqui, né? Tá. Isso, porque quando tu troca, daí aparece a tela do teu computador, daí no infinito. Tá certo. Sim, a gente fica aí num vórtex. Uhum. E assim tá o slide correto. Tá no slide Só não tá produção executiva. Tá, então é isso mesmo. Só não está no modo apresentação, Karina. Ah, tá. Agora vai. Aí, né? Isso aí. Isso, tá lindo, Tá obrigada. bem, gente. Eu que agradeço a paciência. E que foto linda. Então, gente, como eu estava dizendo, né? Então eu tenho esse privilégio, né? E esse trabalho árduo aí nas mãos, né? De fazer a direção de produção das últimas bienais do Mercosul. E então eu trouxe essa experiência, né, como eu estava dizendo, a partir desse momento que a Vivi falou, né, dos projetos e da captação do projeto. Eu trouxe essa imagem aqui da 13ª Bienal do Mercosul, que foi uma instalação que a gente fez ali no Farol Santander, né, do Rafael Lozano Hammer, que, enfim, ilustra bem todo esse trabalho de produção que a gente tem, né, tanto de depois da execução e depois da desprodução do que é, né, uma exposição complexa de artes visuais como uma Bienal do Mercosul. Então, só para a gente entender o caminho até chegar à curadoria, né, que muitas pessoas me perguntam, né, quem escolhe, né, os curadores, né, então
pegando aqui já do recorte a partir da diretoria, porque também a Fundação Bienal ela tem um conselho e uma diretoria, né? Mas pegando a partir da diretoria, é a diretoria, né, a presidência dessa diretoria que geralmente escolhe esse curador ou essa curadora geral, né? E depois essa pessoa ela vai ou não ampliar a sua equipe, convidando curadores assistentes, adjuntos, né? Aqui está a imagem do pessoal da 14ª, que a gente teve uma grande equipe de curadoria, né? A gente teve 2 curadoras também do programa educativo, a gente teve as curadoras dos programas públicos, né? Então, foi uma curadoria realmente bem diversa. O próprio Rafael trabalhou também com 2 curadores adjuntos, com uma assistente, tá? Então, a gente tendo a curadoria, eu quis mostrar aqui para você também como que essas equipes vão se organizar entre elas, né? Os fluxos de trabalho que a gente vai ter, né? Colocando, claro, foco na produção, né? Então, a direção de produção, ela vai ter essa interface com a diretoria e muito com a curadoria, né? No caso, eu faço essa direção de produção aqui, coordeno uma equipe, que ia depender do tamanho do projeto, né? Vou ter mais pessoas ou menos pessoas, né? E daí vai ser essa equipe de produção que vai fazer, então, o contato com os artistas, as instituições, e aqui entra galerias, museus, espólios, coleções, né? Todas, enfim, as instituições que fazem os empréstimos de obras, né? É a produção também que vai lidar com fornecedores, né? E daí aqui também abre-se um leque assim de diversos campos e áreas, né? Geralmente a gente trabalha com equipes multidisciplinares, né? A gente precisa de engenheiro, arquiteto, às vezes de químico, gente da mecatrônica, né? Vai depender daí do projeto. E fica também com a produção essa interface direta com o financeiro, porque a gente vai também cuidar da planilha financeira da exposição, né, através do orçamento e depois da execução desses projetos, né. E como a gente faz a interface, como nós somos o ponto de contato diário com artistas e curadoria, nós vamos também alimentar as outras equipes internas, né? Então, a gente também passa as informações para comunicação, marketing, pessoal do editorial, do design, né, da arquitetura, montagem, luminotécnico. Então, a produção, ela é esse local onde se concentra muitas informações, né? Por isso, tem essa grande importância no projeto como um todo, né? A gente faz esse fluxo de informações entre todas as instâncias da instituição, né? E também com o pessoal externo. Então, rapidamente, assim, né, o que seria a produção executiva de uma exposição de artes visuais, né? Pensando aqui numa Bienal. A pré-produção vai ser essa lista prévia de obras, né? Porque como a Bienal também ela tem um tempo mais alargado de execução, muito dificilmente o curador vai ter já a lista completa, definitiva, né, finalizada na pré-produção. Isso são negociações que a gente vai fazendo, né, porque, claro, a gente também precisa começar o trabalho, mas a gente poder já adiantar alguns processos, então a gente precisa de algumas confirmações, né, de obras em nome de artistas, e deixa alguma margem para ser escolhido posteriormente, né. Mas então a gente precisa ter esses nomes e esses projetos para começar, né? Eu entendo assim que a produção executiva da exposição ela começa quando a gente tem artistas e obras, né? Então a gente vai começar a dissecar esses projetos quando existe o projeto, né? Depois eu peguei alguns exemplos lá que os artistas acham que estão mandando projeto, e eles estão mandando um desenho, né? Mas, assim, a gente, no mundo real, a gente vai ter um projeto, né, do artista para a gente começar a decupar essas necessidades técnicas, né, de montagem, e as necessidades financeiras, né. Então, nesse momento, a gente já começa a fazer essa interface com as equipes internas, externas, começamos o contato com nossos fornecedores,
começa a etapa de orçamentação, começa a etapa do esboço dos cronogramas, né? São diversos os cronogramas que a gente vai ter depois para monitorar, né? E aqui também acontece muito a questão do acompanhamento da curadoria para aqueles trabalhos que não estão prontos, né? Que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois também, que são as obras comissionadas, né? Os trabalhos inéditos. Então, também é uma natureza de trabalho, de projeto, que exige mais engajamento ainda, envolvimento da produção, nesse acompanhamento, curadoria, artista, produção, né? Daí a execução vai ser, então, esse processo da confirmação das obras e dos projetos. A gente vai começar a contratar, de fato, né, os fornecedores, sobretudo aqueles que têm os valores mais expressivos, né? Geralmente, numa Bienal, a gente tem um valor bem expressivo em logística de transporte, né? Seja nacional ou internacional. A gente tem equipamentos audiovisuais, né? Enfim, também que a gente tem que fazer orçamentação com diversas empresas, que é um valor bem expressivo. A gente precisa, às vezes, sair até do estado, né, e contatar empresas de fora. E tudo que cabe aqui, né? Quem precisa de moldura, daí os projetos que precisam de engenheiros, os vídeos que precisam de dublagem, ou vai ter adesivo. Enfim, aqui começam aquelas especificações de cada tipo de produção, né, de projeto. A gente tem também muito trabalho de documentação, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também. A gente sempre tem que estar monitorando esse cronograma, né, para a gente não se perder nos prazos, nos deadlines, e a gente vai, então, para a montagem em si. Depois a gente tem a manutenção dessa exposição, né, que também é algo que é bastante trabalhoso, assim, a Bienal recebe bastante público, então a gente tem que ter uma manutenção frequente, assim, das obras, né. E depois lá de produção, que vai ser a desmontagem de tudo isso, né? A logística de devolução. Então, muitas coisas que a gente teve que fazer na montagem, a gente faz também na desmontagem, né? E aqui também um trabalho de birô, assim, bem de escritório, né? A gente finaliza os contratos, pagamentos, a gente tem uma etapa de envio de catálogos, né? Para os colecionadores, para os artistas, enfim, para instituições, né? Imprensa também, né? Que a gente também ajuda esse envio desse material gráfico, né? A gente dá esse apoio ali para o administrativo da Bienal, né? E por fim, então, a gente tem que fazer também relatórios, porque é algo que a Rouanet exige, né? A prestação de contas e os relatórios de execução. Daí eu pensei em pegar um recorte, assim, para conversar hoje sobre esse tipos distintos de obras, né? Essas naturezas de obras diferenciadas, porque, claro, a gente tem pouco tempo, não dá para a gente abarcar todos os assuntos, né? Mas eu acho que esse é um assunto, assim, de curiosidade, né? E que pode sanar dúvidas, assim, achei bacana a gente conversar sobre isso, né? Que as obras de uma Bienal, elas podem ser obras de empréstimo, então, né, que são as pinturas, as esculturas, desenhos, gravuras, enfim, objetos instalativos, né, mas obras já existentes, né. As obras de site específico, que são as instalações, essas intervenções murais, as intervenções urbanas, né. As comissionadas, que são obras inéditas, que o artista, o curador vão pensar, né, especificamente para a Bienal financia 100% desse trabalho, né, e depois tem as cópias de exibição, né, que são as fotografias, vídeos, às vezes até objetos que vêm, né, que não é o objeto final, né, o único, o original, mas é uma maneira, hoje em dia, na arte contemporânea, que facilita muito a execução, né, a exibição de diversos trabalhos, né. Então, aqui para obras de empréstimo, eu trouxe, ainda no universo da 14ª, né, uma pintura da Marina Hangouts, que, a princípio, a gente pensa, assim, que uma obra de empréstimo, ela pode ter um processo um pouco mais facilitado de produção, né, mas até eu trouxe essa pintura, porque ela é bem grande, né, ela tem 6,50 de largura, então a gente teve que armar toda uma operação diferenciada, porque ela não entrava no museu onde a gente gostaria de exibir. Primeiro ela tinha sido prevista para o Margues,
daí a gente se deu conta que ela não entrava pela porta, nem pela janela, né, por lugar nenhum, então a gente teve que transferi-la para o Farol Santander. Claro, isso a gente tudo viu lá nas visitas técnicas, né, mas mesmo ali no Farol, que é um lugar mais fácil de entrar com obras maiores, assim, ela exigiu uma manobra mais delicada, assim, né? E é nesses processos de empréstimo que a gente tem também esse número altíssimo de documentação, né? Então, aqui a título de curiosidade, assim, isso aqui seria o nosso formulário de empréstimo, né? Então, assim, para cada emprestador de obras, a gente manda um formulário desse para cada obra, né? Então, se a pessoa empresta lá 5 pinturas, ela vai receber um formulário para cada pintura, né? Onde a gente pede o maior número de informações possível, assim, né? Tanto da obra, quanto do que o colecionador autoriza se fazer ou não, né? Então, a gente tem aqui uma parte, assim, de divulgação da imagem da obra, né? Podemos divulgar, ela pode ser filmada, ela pode entrar no material educativo, ela pode fazer campanha publicitária. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado com todas as obras, né? Porque, de novo, é da produção que isso vai para a comunicação, que isso vai para o pessoal das redes, né? Então, nós somos os cuidadores, né, e os provedores dessas informações. Então, um trabalho bem de formiguinha e de escritório mesmo, assim, né? De compilação dessas informações. Para além do formulário de empréstimo, né, então eu preciso mandar esse formulário, ele volta assinado, tem assinatura, então, da produção, da presidente, do emprestador, né? Essa obra só pode sair da sua coleção quando tiver um seguro, né? Então, a gente precisa ter um certificado de seguro também para cada objeto, para cada pintura, né, que vai ser deslocada. Então, a gente tem os valores de seguro também, que os valores de seguro, eles são informados pelos colecionadores, né? Então, assim, eu trouxe esse material aqui para mostrar como tem esse trabalho prévio, né? De pré-produção mesmo, assim. E aqui, então, tá a gente tentando entrar com a obra no Farol, com todo cuidado, né? A gente está trabalhando com uma empresa especializada. Essas empresas também de logística, especializados em artes visuais, a gente geralmente contrata, sempre contratamos de São Paulo também, né? Lá eles têm, acho que em função de São Paulo, né? Maior movimento, maior mercado, eles são mais especializados para fazer esse tipo de operação. Então isso é mais ou menos tudo o que envolve, né, um empréstimo de obra, assim. Depois a gente tem que fazer os laudos, então a gente contrata um museólogo, os laudistas, então a pessoa vai analisar a condição que essa obra chegou, né, tudo isso é registrado, tem assinatura, a gente tem que mandar isso depois para o colecionador, né, e depois vai ter um laudo de saída, né, então a gente faz um laudo quando a obra sai do lugar, quando ela chega no museu, quando ela vai sair do museu, quando ela volta para a sua coleção. A gente, inclusive, chama o seguro prego a prego, né? Porque o seguro vai estar cobrindo essa obra desde que ela sai do seu prego até ela voltar para o seu prego, né? Para a sua parede. Bem, isso seria de obras de empréstimo, né? Daí nós vamos ter as instalações, né? Os site specifics. Então, a gente vai começar, geralmente, fazendo uma visita técnica com o artista, quando a gente pode trazer o artista, né? Esse aqui, no caso, era um artista brasileiro, né? O Randolpho Lamonnier. Essa instalação foi feita ali na Augusto Meyer, na Casa de Cultura. Mas tem artistas que não conseguem vir, ou porque a agenda não permite, ou porque nós não temos verba, às vezes, de trazer todo mundo para uma visita técnica. Mas, claro, hoje em dia a gente manda planta, a gente faz call, né? A gente usou muito essa ferramenta de a gente fazer videocalls, né? Para estudar os projetos juntos, especialmente esses projetos que não estão acabados, né? Mas o Randolph, ele já tinha uma ideia, assim, ele vai também, foi trocando com a curadoria ao longo dos meses, né?
e foi, então, lapidando o seu projeto. Aqui eu trouxe mais algumas imagens da instalação, até para conversar um pouquinho, enfim, muito rapidamente, mas sobre a questão da faixa etária, né? A gente teve que ter classificação etária nessa obra, mostrando um pouquinho essa abrangência que a produção precisa cuidar, assim, né? De como as coisas vão se desdobrando em muitas etapas, né? Em um olhar muito atento. Porque aqui nesse trabalho ele tem frases, né, de analogia a suicídio, questões de abuso. Então, a gente precisou colocar uma classificação etária, né? Claro, isso é praxe, né? Mas foi um trabalho que uniu, assim, esforços dele, trazer objetos que ele queria que fossem dele, então a gente deu uma verba, né, para ele comprar objetos que ele trouxe, e outros que a produção fez pesquisa local. Esse aqui foi o pré-projeto dele, né, quando inicialmente ele imaginava como seria, né. Então a produção também tem que ter essa flexibilidade um pouco, conversar com as outras equipes, né, principalmente de montagem, luminotécnico, que, claro, esses projetos que vão ser materializados no espaço, né, o artista ele tem aquele momento ali de alterações, de ajustes, porque nunca no papel, né, ou no digital vai ser igual ao físico, né. Aqui eu trouxe só uma curiosidade, porque ele queria que a gente, por exemplo, interferisse aqui nessas paredes ali do Augusto Meyer, né, que ele queria que a gente aumentasse elas para não ficar esse vão, porque ele achou que isso esteticamente interferiria na instalação dele. Eu confesso que eu nem sei se a gente conseguiu fazer isso. Acho que não, acho que a gente acabou não, a gente acabou não fazendo isso, porque ele conseguiu dar um jeito com a luz, né? Não sei se eu estou indo muito rápido, tá, gente? Mas depois, qualquer coisa, a gente vai também conversando. Um outro tipo de obras que a gente tem são as tais das obras comissionadas, né? As obras comissionadas, elas têm uma característica diferente, porque depois que elas são concluídas, executadas, já que elas foram financiadas integralmente pela fundação, elas precisam ser doadas a outra instituição cultural ou com caráter social, né? A gente não pode manter esses trabalhos, nem dar aos artistas, né? Isso é uma normativa do Ministério da Cultura. Mas são projetos também bem desafiadores, porque geralmente tem essa liberdade, né? O artista tem mais liberdade para criar algo inédito né, que ele queira para a exposição. Então, aqui eu trouxe exemplos do Tirso Martá e do Mamani, né, à direita, que fez a fachada da E-Carta. Outra, deixa eu passar aqui, ó. Esse aqui também, o Amol Patil, ele, na verdade, o dele já não era inédito, ele teve ele já tinha feito esse trabalho numa documenta de Kassel, a gente adaptou a algumas necessidades, mas ela foi inteiramente patrocinada, né, enfim, paga, né, custeada pela Bienal. Aqui eu trouxe também uma curiosidade, falando dos projetos, né, porque essas obras comissionadas, elas têm esse desafio de tentar entender o que o artista quer, porque às vezes é isso que eles nos mandam, né, tipo, esse era o projeto do Tirso, quando chegou pra gente, a gente disse, ótimo, Tirso, mas a partir disso a gente não tem como construir, né, nada, assim, né, tecnicamente, a gente precisa de um projeto técnico, mas ele não tinha pessoas que trabalhavam com ele nesse sentido, então a gente contratou uma equipe de engenharia, de arquitetura, para nos fazer um projeto técnico, né. Mas, então, esse é o desafio e o prazer também de acompanhar esses projetos comissionados, né, tu vai acompanhando toda essa criação do artista, essa troca com a curadoria, até a gente conseguir materializar isso, deixar, né, tornar isso físico e seguro, obviamente, né. Então, esse aqui foi o primeiro desenho e o único que a gente recebeu dele, né. Ele falava que ele queria 300 pneus, não sei quanto de altura que ele queria que tivesse essa árvore, né, até que a gente caiu na real, né. Aqui algumas referências
que ele nos mandou, para a gente entender o que ele estava pensando. Mas então a gente foi atrás de uma equipe de engenharia, e daí a gente começou a ter uma visão mais concreta do que poderia ser a instalação do Tirso, né? Então aqui a gente envolveu box trans, engenheiro, arquitetos, né? Porque a gente, enfim, tinha que ter toda essa questão da segurança, né? Com o público. Então, isso tudo leva muito tempo, né? Então, a gente faz o projeto, a gente devolve para o artista, se o artista concorda, se o curador concorda, daí, vamos, então, refinar o orçamento, quanto que está custando, né? E quanto que a gente tinha. Então, tudo isso é uma grande negociação, assim, né? Um quebra-cabeça. E aqui é a realidade, né? Foi o que a gente conseguiu construir com os recursos que a gente tinha, segundo esse projeto do nosso engenheiro, né? A partir daquele primeiro desenho lá do Tirso, né? Foi o mais próximo que a gente conseguiu chegar. Então, essa é uma das obras comissionadas da 14ª. Depois, na desmontagem, a gente devolveu esses pneus, que foram apoios do DMLU. A estrutura, a gente devolveu porque era um box trans, né? Então, estava de locação. E os manequins também a gente devolveu, que tinham sido doados. Então, foi descaracterizada, né? Nesse sentido que a gente disse que a obra tem que ser descaracterizada, né? No caso da fachada que o Mamani fez na Ecarta, a gente fez uma parceria com a Ecarta e eles, então, receberam, né, a obra, ela segue na fachada da Ecarta. E uma curiosidade também, e falando um pouco desses projetos comissionados, esse prédio deve ter sido, sei lá, o 10º, né, como opção para o Mamani. A gente começou Fundação Iberê Camargo, depois a gente foi ver prédios no centro, mas a gente encontrou barreiras, assim, alguns obstáculos, né, nos outros prédios, e então na Ecata a gente conseguiu executar, e pessoalmente eu acho que ficou super bacana, assim, por ser também um espaço independente, né, de cultura e tal. Eu não sei como é que eu tô no tempo. Tá tranquilo, agora é 7h30. Acho que a gente pode prosseguir, né? Até tu Tá. finalizar. Depois é importante a gente abrir um tempinho para, se tiver Tá. pergunta, se alguém quiser abrir o microfone, comentar algo. Tá, eu já estou então só encerrando, só uma curiosidade, começa a falar, começa a me lembrar também, né? O Mamani, que também foi um artista que veio mais de uma vez, então ele, por ser um projeto grandioso, a gente tinha uma verba separada para ele fazer uma visita prévia, né? Então ele veio conhecer esses prédios, ele caminhou com a gente pelo centro, e ele fez questão depois de trazer um pintor. Essa era a curiosidade que eu queria contar para vocês, né? Ele trouxe um pintor com ele, que trabalha com ele, né? Para conseguir fazer, assim, esses detalhes todos dessa pintura, né? E, claro, a gente tinha também uma equipe aqui contratada de pintores de fachadas de prédio, então isso também é desafiador, né? Tu pega, às vezes, equipe que não tem a menor ideia, né? Assim, nunca fizeram um trabalho artístico, né? Mas são pessoas que acabam se envolvendo com o projeto. A gente também tem que ter esse momento de sedução, assim, né? De cooptar essas pessoas, explicar a importância desses projetos. E acabou que o pessoal adorou fazer o trabalho do Mamani. E o Mamani saiu também bem satisfeito. E daí, então, falando de um quarto tipo de trabalho, então, né, de obras, de natureza de obras, seriam as cópias de exibição, né, que geralmente são vídeos, né, que o artista nos cede aquele vídeo por um determinado tempo, né, o tempo da exibição. Depois a gente precisa devolver o arquivo, ou a gente tem que deletar o arquivo, a gente assina termos, né, enfim, termos de anuência, né, dessa destruição pós, né, exposição. Isso também acontece muito com as fotografias, e eu trouxe aqui o caso do Paul Sepuya, que é um artista bem renomado hoje em dia, né, que nos exigiu duas coisas, né, que ele queria imprimir as fotos lá, porque essas fotos vieram de Nova York, porque com fotografia, às vezes, também a gente pode imprimir
no Brasil, em Porto Alegre, enfim, a depender da negociação, né, que a gente faz com o artista. A gente tenta muitas vezes usar fornecedores locais, né? Mas aqui no caso ele fez questão, né, de imprimir as fotos no estúdio dele. Então as fotos foram enviadas para nós por DeX, DHL. A gente fez as molduras, né? Então a gente tem essas camadas assim, né, de produção, de negociação. Mas depois a gente tinha que destruir. Então a gente destruiu todas essas fotos do Paul Sepuya. Aqui eu trouxe um colega até que ajudou, né? A gente foi realmente assim destruindo, assim, dá até uma dor, assim, né? Mas é preciso que isso seja feito, né? Porque depois a gente pode lidar, enfim, com processos, né? Com na questão do direito autoral dele. Então a gente realmente tem que às vezes incinerar, rasgar, né? Descaracterizar mesmo, destruir alguns trabalhos que são cópia de exibição, né? Agradecer, claro, sempre a minha equipe, dizer que uma Bienal a gente não faz sozinha, essa equipe, inclusive, a gente tinha poucas pessoas, né, considerando o número de espaços que a gente teve, o número de obras, né, então isso também é algo para refletir e algo que eu sempre tenho tentado levar para a Bienal do Mercosul, né, essa importância dos trabalhadores, dos colaboradores, né, formas que a gente possa também ser fixos, ter uma equipe fixa, que a Bienal consiga resgatar um pouco dessas equipes fixas, né, dessa manutenção de uma equipe, já com expertise, já com conhecimento, né. Mas então, de forma muito breve, gente, assim, é isso, a produção, ela acontece nessas etapas, as obras são nesses estilos, assim, e, e é isso, e essa última Bienal a gente acabou tendo um pouquinho mais de tempo, né, em função da inundação. Na verdade, a 13ª a gente passou pela pandemia, a 12 a gente passou pela pandemia e daí virou virtual, a 13 a gente ainda estava saindo da pandemia, né, então também são cenários difíceis que a gente acaba encontrando, isso impacta em mão de obra, em serviço, em valores, né, e a 14ª teve também inundação, então a gente acabou também prorrogando por 6 meses, né. Vamos ver como é que vai ser a 15ª, espero que não tenha nenhum desastre climático. Mas é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Karina. Muito boas as falas de vocês, acho que se complementaram muito bem, né? Já temos algumas perguntas no chat. Acho que tem que compartilhar a tela, não? Pois é, tô indo. Muito bom, Aí. Que agonia. Eu me lembrei de um fato, assim, que eu quero contar rapidamente aqui, que tem relação com que, às vezes, nós, da produção, né, a gente se fecha aí no meio do caminho, né, e a gente tem um fato que é bem legal a gente contar, né, Karina, que durante a Bienal, essa obra Fugaz, né, essa obra super grande que teve que entrar no Farol, ela foi interrompida por uma obra da exposição que eu estava montando no Farol, que era um monumento, que era uma pedra, né, um bloco de granito de 2 toneladas, que a gente colocou bem na porta de entrada que foi uma coisa que não existia no plano original, né, do projeto, mas que o curador e os artistas acabam, né, inventando no meio do caminho. E a gente, então, literalmente colocamos uma pedra no meio do caminho, bem na entrada do Farol, no meio da exposição da Bienal, né? Porque a Bienal ocupava umas salas e a gente ocupava outra. E aí chegou o momento da desmontagem da Bienal e essa obra não tinha jeito de sair, ela só poderia sair se a gente, então, tirasse a pedra, né? E aí foi aquela função, porque já não é fácil colocar uma pedra, né? Um caminhão multi ali, tem que entrar na praça, retirar. Então, conseguimos fazer, então a gente tinha assim, era meio 880, ou a gente tirava a pedra definitivamente, ou a gente tirava a pedra, saía a obra, e também tinha um tempo ali da obra poder sair, não podia ser no mesmo tempo que a nossa pedra, não podia fazer noturno, mas enfim, nos acertamos enquanto produtoras, né, e eu acho que isso é bem bacana, esse trabalho conjunto que muitas vezes a gente tem que fazer entre as instituições, né, do entendimento, assim, de onde uma
exposição esbarra em outra, né, e como que a gente se acerta para que tudo dê certo, porque no fim a gente está montando isso, não é, exatamente, né, para os artistas, é claro que a gente quer o conforto dos artistas, mas em primeiro lugar para o público que vem e que mantém o nosso trabalho na ativa, né, que vem sempre prestigiar as motas, né. Eu vou aproveitar aqui e vou responder rapidamente ali a pergunta do Davi. Ele perguntou um pouco uma questão bem comum, assim, né? A gente já teve vários prazos de aprovação de projetos na Rouanet. Hoje ela está em 90 dias, né? Mas já foi 120, já foi 180. Depende um pouco das condições também do conselho, né? Que faz a avaliação dos projetos, né? Se ele está com a agenda em dia, enfim. Mas hoje isso se facilitou, né, diminuiu esse período, então, entre encaminhar este projeto, ele virar encaminhar uma proposta, ela virar projeto e depois ele ser aprovado, é 90 dias. O prazo de captação de recursos, ela acontece até um mês do prazo que o projeto vai ficar em execução, mas é claro que isso também é facultado o caso de prorrogação. Então, tu pode prorrogar por 2 exercícios, né? No primeiro exercício, né, pelo mesmo período de execução do projeto, e num segundo exercício, quando tu tem pelo menos 20% do valor captado já, né? Então, assim, se tu começa um projeto e não captou todo, tu tem aí um prazo de 1 ano, e depois tu tem mais aquele ano, se tu conseguir colocar uma parte dessa verba, aí tu consegue, aí, claro, tu fim do projeto, vamos supor, em agosto, até setembro, tu teria que colocar, né, poder fazer esses aportes. Hoje, com a facilidade da informatização de todo o sistema do SALIC, porque eu sou do tempo que a gente mandava papel para o Ministério da Cultura pelo correio, né, pastas e pastas de prestação de contas, hoje é tudo remoto, né, não, foi uma mudança que é muito recente, né, que as avaliações das prestações de contas acontecem ao mesmo tempo da execução, inclusive é uma prática que o Ministério pede que aconteça. Então, a gente acaba executando o recurso, conforme as etapas do projeto, né, e aí a gente já vai subindo as notas fiscais, os recibos de pagamento, já vai dando conta e eles já vão fazendo uma avaliação. Isso faz com que toda a equipe, que não é grande, consiga resolver aquilo ali no tempo, assim, remoto, né, e que tenha, então, a possibilidade de avaliar os projetos que estão entrando, né, é um volume grande de projetos, então, assim, existe uma análise primeira técnica, que é realmente uma análise tipo edital, né, seguindo a risca o que foi pedido, se atende ou não atende, ela pode voltar e ser diligenciada e solicitar informações, tem um período de 2, 3 diligências, um prazo para resposta, não atendeu, o projeto cai, né, do sistema. Aí tem que ser reapresentado. Ou se ele segue atendendo as diligências, ele acaba, então, findando nesses 90 dias, né, quando ele tem essa aprovação ou uma não aprovação, que é muito raro, né, a gente tem quase que a totalidade dos projetos aprovados, salvo questões muito específicas de inconformidade, mas que são atendidas lá na técnica, ou então, quando chega, assim, algumas pendências durante a tramitação, o proponente, por exemplo, não entregou a prestação de contas do último projeto, e aí ele não pode seguir com esse novo, né? Então, assim, são especificidades que a gente acaba se deparando, mas o período está bem curto, está muito facilitado trabalhar com a Lei Rouanet. Eu acho, assim, que eu que conheço, assim, desde os primórdios até agora, assim, realmente é um mecanismo que tem um funcionamento incrível, assim, dentro do pouco staff, né, que trabalha ali no Ministério, que está atendendo as nossas demandas. Obrigada, gente. Muitos comentários e elogios aqui no chat. Não sei se a Bárbara quer comentar da obra. A obra dessas 2 aulas, né? Eu fico pensando assim, a Vivi, por exemplo, né? É a primeira oportunidade que eu tenho de ver ela tecnicamente aqui apresentando, apesar do convívio de longos 4 anos aqui dentro do colegiado, né?
Então, a gente está findando, assim, essa gestão e eu queria saudar vocês e agradecer, né, especialmente, porque é muita riqueza, né, a gente ter essas duas aulas, assim, acho que podia até separar e virar de tanta coisa que dá, né, para, enfim, reverberar e o quanto oportuniza mesmo um aprendizado, né, ouvir a Vivi, assim, mais especificamente, porque de fato a gente convive faz 4 anos, né, Vivi, aqui dentro desse espaço. E a Karina, né, eu e a Aline, por exemplo, a gente se conheceu num curso que era da Jaqueline, Beltrame. Beltrame, que foi também membro aqui do colegiado, né, e ela, eu lembro que a gente falou, enfim, todas essas milhões de coisas burocráticas que envolvem desde a captação de recurso ali com a Vivi, mas com depois o processo de execução, né, Karina, que traz essa montanha enorme, né, de especificidades de cada obra, de seguro, de planilha, de enfim, uma infinidade de coisas que tu apresentou aqui, né, a própria estrutura, né, do que é a organização de uma fundação, a importância que isso tem para o campo e para a atuação, né, de artistas visuais, enfim, toda a equipe que se monta, né, por meio desse evento, né, a grandeza que isso tem, assim, e aí eu lembro, né, Aline, assim, a gente no curso, né, não teve nem metade de ver essas obras, assim, né, essas peripécias todas que a Karina apresentou, né, curiosidades e enfim, e quanto é legal a gente oportunizar isso, assim, então eu queria agradecer profundamente a disponibilidade, né, de cada um que fez as formações anteriores, mas hoje especificamente vocês as duas, assim, para a gente poder abrir essas caixinhas, né, e ver, assim, a atuação do campo das artes visuais, assim, que presente foi essas duas aulas, gurias. Eu agradeço profundamente. Obrigada, gurias. E vocês, parabéns por todo o trabalho no colegiado, né, gente? Assim, ó, tirando meu chapéu também para vocês e espero que siga, né, esse legado aí de vocês. Realmente é muito importante. Eu não tinha ideia, assim. Então, vamos ver. Estou pensando ainda se me candidato ou não, mas é importante, né? É Então, importante. parabéns. Tem que fazer Parabéns. isso. Eu já estou encerrando a minha participação. Pois é. Depois de 2 gestões como titular, então, assim, eu acho que a gente tem que, e eu acho que tem tanta gente nova, né, e entrando num momento tão mais feliz, né, porque a gente pegou aí, eu posso dizer isso, né, peguei um período da pandemia ali, onde a gente teve muitas dificuldades com as entradas da PNAB, a Lei Paulo Gustavo, depois teve o plano, o Plano Nacional de Cultura, essa reformulação que a gente também acompanhou. Então, assim, é importante que, enquanto classe, né, e eu acho que a gente tem que entender que, embora nem todos que atuam estão sindicalizados, formalizados, né, mas a gente realmente entrega um resultado que é de muita qualidade, né, de altíssima qualidade. Eu acho que aqui, em função da Bienal do Mercosul, eu trabalhei CLT lá na Fundação Bienal do Mercosul, na primeira, na segunda e na terceira edição, então eu vi nascer isso, né, eu entrei 1 ano antes de existir o evento, nos 11 espaços que legal. então eu sei como que esse evento é importante para a nossa região, né, e como isso trouxe um trânsito e trouxe uma efervescência, um entendimento. A gente não tinha nenhum tipo de qualificação em artes visuais, né, e a partir disso, eu acho que dentro do próprio Instituto de Artes, das faculdades de artes, isso foi trazendo outros elementos, né, das montagens, da parte técnica, luz, arquitetura, tipografia, tantas coisas que surgiram e tanta gente que se formou nesses anos todos, né, e que hoje são ou grandes artistas, ou eles têm produtoras, ou eles são grandes montadores, estão à frente das montagens dos principais eventos. A gente exporta esse pessoal também, né, que esse pessoal vai trabalhar em outros eventos aqui no Brasil e fora. Então, eu acho que a gente tem que realmente manter, né, se manter enquanto classe, né, tentar se unir. A gente sabe que é difícil, é um trabalho voluntário que o colegiado faz, mas é importante a gente entender essas políticas públicas, onde que a gente pode, de fato, atuar, né, como cidadão. Eu sou uma membro da sociedade civil, né, então, assim,
o quanto que é importante a gente entender, né, das leis e daquilo que a gente tem direito, né, e deveres. E eu acho que a gente faz isso dentro dos colegiados, a gente tem vários colegiados em diferentes linguagens aí da cultura, né? Então, é importante chamar o pessoal para que se engaje. A gente sabe que as artes visuais não é a das mais unidas, né? Mas é importante que a gente consiga aí manter o colegiado ativo e assim, vigilante, né? Que eu acho que essa que é a grande questão. A gente tem uma retomada importante aí da cultura e a gente tem que se tornar vigilante para que ela permaneça e cresça sempre, né? Porque isso traz benefícios em educação, em economia, turismo, uma infinidade de outros setores que são impactados com a nossa atuação, né? Perfeito. Eu queria Bravo. eu queria só aproveitar essa fala, assim, né, Vivi? Acho que a Karina também trouxe isso, que é, num escopo de política pública, um grande desafio e de disputa de recurso, né? Então, quando a gente vê o resultado do trabalho sendo mostrado aqui, né, com vocês apresentando, e acho que a Bienal representa muito isso, um campo de profissionalização, né, de atuação, enfim, que envolve uma cidade inteira, né, enfim, uma rede inteira, assim, de mostrar o quanto que é importante investir nesse campo específico, né, e que é, de fato, uma disputa. É uma disputa, né, o dinheiro público Sim. é sempre uma disputa, assim. Verdade. Então, eu queria, semana passada, não, mês passado, na nossa última reunião, assim, de pleno, eu apresentei a gente teve uma reunião dos coordenadores com o Rafael Bali, né, que é da área de fomento da SEDAC, e ele trouxe esses dados da LIC, né, eu mostrei uma tabela, tá lá no nosso YouTube, a reunião passada, assim, mas queria saudar de novo e falar isso e repetir, mas que de fato é muito importante, né? A gente viu esse lapso, assim, pandêmico e de extinção do Ministério, né, da Cultura, enfim, uma estrutura política toda que é o que dá o ordenamento à coisa pública, né, no nosso setor, na área da cultura, e ver isso retomado, né, com a Rouanet de novo, né, ela que foi tão criminalizada, com falas absurdas, enfim, todo um processo político, né, de engajamento político também, que envolve tudo isso, mas a gente vê essas retomadas, isso acontecendo, e ver, né, como a gente viu em 2021, um edital específico para as artes visuais, inédito no Estado, a gente não tinha, e a gente sabe que isso é fruto de mobilização, não adianta. É porque tinha um colegiado, porque tinha um corpo de pessoas, né, enfim, uma demonstração de trabalho, né, Karina, que é isso, o legado que a Bienal traz. E hoje a gente teve na PNAB anterior, teve um edital, já foi anunciado pela Secretaria, já digo isso aqui, inclusive, a próxima PNAB do Estado do Rio Grande do Sul vai ter um edital próprio para as artes visuais. Então, assim, é atuação, sabe? Às vezes a gente se vê aqui muito pouco, né? Somos poucos, mas há uma reverberação do trabalho político que a gente faz, né? De cobrança dos ofícios, né, Aline, que a gente envia, enfim, uma atuação de mobilização, assim, né? Então, eu queria... eu tô até saudosa já com essa findar esses trabalhos, né? Mas, de fato, eu dizer isso é resultado do nosso trabalho, que é voluntário, é cansativo, é exaustivo, mas a gente deixa também legado, né? As aulas que vocês deram aqui, que aconteceram ao longo dessa gestão, estão lá, vão ficar e vão ser úteis para alguém em algum dia, né? Então, assim, obrigada, gente, é muito, muito bom. Obrigada a vocês, gurias. Então, vocês estão se despedindo mesmo agora, mas tem um trabalho ainda das eleições. A gente está na comissão de eleição agora, né? Vai receber essas novas inscrições, assim. Tem mais uma formação que vai ser o que vai dar sobre o funcionamento do sistema de cultura para nova gestão quando vir, né? Para esses novos eleitos, e aí a gente se... Olha o Gil ali. E aí a gente se despede da gestão, né? Claro que a atuação, enquanto sociedade civil, ela é sempre aberta, né? Todo mundo, as reuniões são abertas, pode vir para cá, enfim, né? Um espaço democrático de construção. Mas muito isso, assim, né? A gente tem outras coisas a fazer, né, Aline? Porque é mesmo uma dedicação de tempo, assim, né? Bastante grande. Sim, claro. Mas Bom, quando estiver em Porto Alegre, vamos comemorar, então. Não, eu tô indo amanhã, tu guardou meu coisa aí, né, Karina, meu educativo avô. Tá, me chama que a gente tá, se fala. Tô indo amanhã para Porto Alegre, inclusive. Mulheres no poder. Isso aí.
Parabéns, gurias. Beijo, muito obrigada, pela foi ótimo. oportunidade. Foi muito legal. Tchau, tchau. Boa Até noite. mais. Boa noite para Boa todos. noite, Obrigada, obrigada. gente. Boa noite. Tchau, querida. Obrigada, Beijo. Cuidado para não chorar, né, Bárbara? Não, então assim. Na luta, a luta continua. A luta continua. Obrigada, meninas. Tchau, Boa gente. noite.